Que momento glorioso! Que mensagem especialíssima, dirigida ao nosso santo irmão Aldo nesta manhã, onde parte da tua igreja, reunida na sua sede, outros em lugares tão distantes, mas com o teu espírito e o teu coração voltado para essas reuniões, para cada uma delas, onde temos a certeza absoluta que o santo irmão Aldo está presente e está num todo abençoando todos aqueles e aquelas que lhe obedecem, que vivem o que ele ensinou, junto com a Santa Vó Rosa, junto com Jesus, o nosso grande mestre, aquele que em todos os momentos do teu ministério terreno também, sempre que via um ou outro reunido, o Evangelho vai mostrar para nós que ele mais que depressa procurava um lugar onde ele pudera então parar e ensinar, chamar o povo, e ele fazia isso quando chamava inclusive os seus discípulos. Quando nós lemos lá em São Mateus capítulo 5, nós vamos enxergar uma palavra que diz: ao ver as multidões, Jesus subiu a montanha, portanto ele vai falar a respeito do seu reino, reino que ele veio trazer, reino que ele vai implantar, reino que ele vai implantar, que no caso dos apostólicos convertidos, já de primeiro momento conseguem entender qual o objetivo de Jesus já naquela ocasião, com respeito à atribuição do seu ministério de salvar, de libertar o sofredor. Aí está a razão desta obra, aí está a razão principal para que o nosso Deus, através do seu amor infinito, buscasse da maneira que buscou, preparar um povo cujo caminho hoje está formado, hoje está sendo pregado, mostrado ao mundo, mostrado a todas as criaturas. A atribuição já dita pelo Cristo, muitos antes de nós. O grande empenho disso, quando nós vemos o profeta Isaías falar: vinde, subamos a montanha do Senhor, a casa do Deus de Jacó. Ele nos ensinará seus caminhos, ensinará seus caminhos, e nós trilharemos suas veredas, e nós trilharemos suas veredas. Oh, meu irmão, vamos entender a palavra de Cristo, vamos entender a missão do Senhor, essa missão perfeita, linda, clara, inclusive dentro do Evangelho Sagrado. Essa palavra que muitas vezes nós ouvimos criaturas no mundo dizer: mas aonde está? Me mostra. De onde veio esse profeta? Profeta que vocês adotaram, que vocês criaram. Este profeta, um dia ele nos mandou um recado, e eu me recordo aqui na sala de aula, aqui na sede. Diz para os pastores falar mais de mim. Que maravilha! E por que isso? Porque é Jesus. O mundo inteiro diz, eu disse, conhecer. Diz conhecer. Mas, irmão Aldo,
Santa Vó Rosa. Não. Quantas criaturas que quando falamos da avó, que quando falamos do Santo Primaz, ignoram e que muitas vezes até nos atacam. Mas eu quero, conforme sempre tenho feito, quando trato deste assunto desses dois santos gloriosíssimos do céu, relembrar um fato muito importante, uma passagem importantíssima registrada por São João no capítulo 7, verso 38. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Meu irmão, minha irmã, é o próprio Cristo. São palavras dele. São João registra apenas. Ele dizendo, quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre, fontes de sabedorias fluirão no seu interior. Mas eu posso lhes dizer, como sempre tenho dito, quando ouço alguém mencionar, lá na igreja da Vó Rosa não se usa a Bíblia. Lá ninguém prega a Bíblia. Quem disse? Pastor Meira tem dito em bom tom, em alta voz, ao mundo e à igreja. Se há na terra uma igreja que prega assim a essência da palavra de Deus dentro das Escrituras, ela se chama Igreja Apostólica da Santa Vó Rosa, o Consolador, e do Santo Profeta Aldo. A palavra, eu disse, tem endereço. São João 7,38. Quem crê em mim, como diz as Escrituras. Como diz as Escrituras. E eu te pergunto, mas o que diz as Escrituras, pastor? Ela diz muito, 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 muito. Mas para que eu consiga entender, para que o senhor, a senhora consiga entender este Consolador, este último pastor por excelência, eu preciso não apenas ler, mas eu preciso estudar, debaixo da sabedoria do céu, para que eu consiga chegar a esta fonte de água, esta fonte de água viva, límpida, e ter um espírito capaz de mostrar, de fazer entender o grande profeta do nosso Deus. Vendo o amado apóstolo São Paulo, a igreja, a perseguição na sua época ao evangelho, ele escreveu a uma das igrejas, inclusive essa igreja que ele escreveu é a igreja de Corinto. Naquela escrita de Paulo, ele disse que no fim, olhem bem para entender, no fim, Jesus entregaria o governo de um povo a Deus. No fim, Jesus entregará o governo de um povo a Deus. É uma das cartas de Paulo à igreja de Corinto, já naquela ocasião, já naquela época. Agora eu quero ir lá no final das Escrituras. No último livro registrado, o Apocalipse de São João, especificamente no capítulo 11, verso 17 seguir. Onde aquele que era o último dos seus apóstolos, aquele que olhava rolos e rolos de pergaminhos, que lia e que chorava, diz a palavra de Deus, porque ele não via se cumprido e ele já era o último, estava em Pátimos, naquela ilha. O seu choro chegou diante do Senhor. E a palavra nos diz, a palavra de Deus contida inclusive dentro dessas escrituras citada por João 7,38. A necessidade de o acalentá-lo como filho do Senhor e grande no ministério que possuía. O Senhor lhe manda um anjo
que lhe arrebata aos céus, que vai falar com ele: João, registra tudo o que você está vendo e o que você está ouvindo. E que neste versículo que citei, 11:17, ele vai escrever ali: o dia chegará em que Deus reassumirá todo o teu poder, dando galardão aos santos e profetas. Observem a concordância da palavra. Paulo registra muito antes lá, ele vai registrar lá, que no fim, Jesus vai entregar o governo de um povo a Deus. E João, lá nas últimas palavras, ele vai registrar que o dia vai chegar em que Deus vai reassumir todo, não é um pouquinho, não é uma parte, mas ele diz todo o teu poder, dando galardão aos santos e profetas. Aí, meu querido e amado irmão, eu quero lhes dizer o seguinte: essas profecias, elas vieram acontecer depois da anunciação, entre um grande silêncio aos céus e à terra. Mas a família apostólica, todos nós cremos verdadeiramente que esse silêncio ele foi rompido com a formação de quem? Dos dois santos gloriosíssimos do Pai, o Espírito Consolador da Santa Avó Rosa e o ministério do nosso querido e amado irmão Alto. Portanto, irmãos, eu quero dizer uma coisa: o ministério do nosso santo irmão Aldo, como primaz, profeta, ele é e ele será sempre um assunto de controvérsia. Mas como assim, pastor? Para aqueles que não creem, para aqueles que não aceitam o próprio ensino de Jesus, citado por este grande profeta do nosso Deus. Mas por quê? Por quê, pastor? Meu irmão, minha irmã, assim aconteceu com Jesus. Assim aconteceu com o nosso mestre. Não foi diferente, não. Lá em São João, no capítulo 10, há uma palavra de Jesus, que quando Jesus disse essa palavra, que quando Jesus falou com aquele povo, essa palavra também foi recebida com muita controvérsia. E foi recebida com controvérsia por quê? Porque não entendiam. Porque não eram as próprias pessoas. E não eram porque não as mereciam. Não estavam prontos, preparados para aquele momento. E quais essas palavras, pastor? Eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá sua vida pelas suas ovelhas. Irmãos, quando Jesus disse isso, principalmente na grande Jerusalém, nos momentos de maiores multidão de gente, de comemoração, de festa, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. E ele continuou dizendo, sabe o que ele continuou dizendo para aquele povo? Tenho outras ovelhas, olhem bem, tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Quer dizer, não é do meio de vocês aqui não. Essas ovelhas que eu tenho não estão aqui no meio de vocês aqui não. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco.
é necessário que eu, Jesus, as conduza também. É necessário que eu, Jesus, as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá, é futuro, não está aqui ainda, vai haver, e haverá um só rebanho e um só pastor. Que palavra de encontro às nossas almas, às nossas vidas, meus irmãos. E haverá um só rebanho e um só pastor. Não é 2, não é 3, não é 4, não é 5. E aí ele conclui para aqueles homens: por isso, o Pai me ama, porque dou minha própria vida para retomá-las. Ninguém tira de mim, mas eu as dou por minha espontânea vontade. A promessa está feita. De quem que ele está falando? De um povo que vai ser verdadeiramente o seu povo. De um único pastor que será só aquele e não outro. Mas querem ver o que acontece daqui para frente quando ele falou isso? Irmãos, os judeus já não suportavam mais ouvir isso de Jesus. Querem saber o que eles disseram entre si naquele meio junto ao Cristo? Eu vou dizer, em nome do Santo Irmão Aldo. Eles disseram: está endemoniado. Eles disseram: está louco. Eles disseram: está bêbado. E a palavra de Deus nas Escrituras vai dizer que naquele dia cercaram Jesus e o afrontaram de todas as espécies que poderiam afrontar. Colocaram Jesus em um determinado lugar. Eu normalmente costumo dizer em um canto de parede, que é para que a igreja entenda, porque é um dito popular, mas é uma forma da igreja entender o que fizeram com Jesus. Lhe cercaram, lhe afrontaram e disseram para ele: você é ou não é o Cristo? Fala já aí para nós se você é ou não é. Até quando você vai ficar nesse suspense? Você é ou não é? Talvez achassem que Jesus fosse temer, que Jesus fosse ter medo das suas afrontas. Jesus respondeu para eles: já vos disse, já vos disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome do Pai falam por mim, mas vocês não creem. Agora, sabe aonde eu fico feliz demais, 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 por reconhecer ainda mais o Jesus a quem servimos. Esse Jesus que não tem medo, esse Jesus que fala com autoridade e que mostra ao pé da letra. Ele continua dizendo: e vocês não creem. Por quê? Por quê? Porque não são minhas ovelhas. Eu e o Pai somos um. Jesus, numa expressão literal, rasgou o verbo. Vocês não crêem. E não crê porque não são vocês as minhas ovelhas. Jesus falou, deixou claro. A partir dali, a Escritura vai nos dizer que aqueles homens pegaram pedras para apedrejarem Jesus, para matarem Jesus.
E Jesus pede mais uma pausinha. Espera um pouquinho. Eu lhe mostrei muitas obras boas da parte do meu Pai. Por qual delas que vocês querem me apedrejar? Olha que Jesus bom de diálogo. Espera um pouquinho. Ô gente, eu mostrei para vocês muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas que vocês querem me apedrejar? Sabe o que os judeus respondeu para ele? Não vamos lhe apedrejar por nenhuma das boas obras, mas pela blasfêmia de você ser um simples homem e se apresentar como Deus. Não vamos lhe apedrejar por nenhuma das boas, como se Jesus tivesse dito alguma obra má. Jesus mais uma vez falou, preciso responder. Gente, se eu não as realizo as obras do meu Pai, não crê em mim. Mas se eu realizo, mesmo que não creiam em mim, creiam ao menos nas obras, para que possam entender que o Pai está em mim e eu nele. Um homem simples, um homem que eles dizem está blasfemando, mas que está se apresentando como homem de Deus. Novamente, quiseram a todo custo lhe apedrejar. Eu conheço alguém, os senhores conhecem alguém, que um dia muitas criaturas disseram, mas quem é o profeta lá? Aquele picareta de carro? Aquele que vende carros? Quem é o profeta lá? Aquele bondoso, misericordioso lá da porta do hospital com o seu táxi? É, meu irmão, minha irmã, povo que me ouve nesta manhã, Santo irmão Aldo passou por tudo isso, por muito mais que tudo isso, passou por grandes humilhações, passou, mas eu sempre usei a expressão a semelhança de Jesus. E o que lhe levou verdadeiramente a ser o profeta vencedor foi ser a semelhança de Jesus. Sabem por quê? Na última vez em que os judeus prepararam as pedras, e sua mãe falaram, nós vamos matá-lo agora, nós vamos apedrejar agora. Jesus, ele se livra. A palavra de Deus diz que ele vai para o outro lado do Jordão, onde São João já estava iniciando o seu ministério e batizando os primeiros convertidos. Que bonito, que bonito. É uma fuga? Sim. Mas não é uma fuga por covardia, não. A palavra descrita, fugir, é a mesma palavra que ele continua a nos dizer, e que o santo irmão Aldo continua dizendo para cada um, para cada uma: fujam. Não é um fugir de covardia, é um fugir de coragem, é um fugir de sabedoria, é um fugir de entendimento, porque é nesse fugir que os anjos do céu nos acompanham, é nesse fugir que os santos de Deus estão conosco. E esta palavra vai dizer que Jesus saiu dali. Quero crer eu, que quando viram Jesus indo embora, ele já estava lá adiante na curvinha do monte, subindo, indo para o outro lado do Jordão.
E o que mais me alegra, me conforta neste momento, é que nesse texto, ele vai encerrar ali: e muita gente foi ver de perto Jesus. E muita gente foi ver Jesus de perto. Esta é a maior dádiva, que muitas pessoas reconheceram, entenderam o Cristo, e quando viram ele, falou: o que eu vou ficar fazendo aqui? Eu vou é com ele. E seguiu caminhando, e a palavra de Deus vai dizer, eles conversando, eles disseram: São João nunca fez um sinal miraculoso, mas tudo que ele São João ensinou a respeito de Jesus é verdade. E aí, muitos creram em Jesus, foram e seguiram a Jesus. Meus queridos e amados irmãos, o nosso grande profeta de Deus, ele também fez como Jesus. Nós sabemos que o santo irmão Aldo, ele realizou milhares e milhares de obras, inclusive em pessoas que estavam muito próximas dele, que no entanto não creram nele. Nós sabemos disso. Até porque, mas como o senhor sabe? Até porque, na hora que ele fechou os olhos do corpo, muitas dessas pessoas que não criam nele demonstraram a sua incredulidade e se manifestaram totalmente oposto ao que o santo irmão Aldo sempre ensinou. Eu digo, santo irmão Aldo fez como Jesus, foi para o outro lado do Jordão, onde todos aqueles que quiserem serem felizes e abençoados, devem buscar nele o refúgio para poder vencer todas as suas lutas e obstáculos que surgirem a cada dia na nossa vida e na luta e na vida desta igreja apostólica. Observem o ministério do primaz, observem o ministério de Jesus, são semelhantes, principalmente visto que o inimigo de nossas almas sempre levantou os rebeldes com o objetivo de tentar obstruir o caminho daqueles que lhes são sinceros e humildes nesta santa igreja apostólica. Irmãos e irmãs, quando eu digo aqui o que disse, até porque, quando ele fechou os olhos do corpo, essas pessoas já demonstraram as suas incredulidades e se manifestaram totalmente oposto ao santo irmão Aldo. Alguém pode pensar, pastor Meira está fazendo um juízo em relação a isso? Não, de maneira nenhuma, jamais eu faria isso. Mas eu quero lhes dizer que naquele triste dia, em que diante do púlpito nesta mesma sede, aquele corpo era velado por nós. No mesmo momento, naqueles mesmos dias, já começou essa manifestação. Pastor Meira, quantas pessoas chegaram ao Senhor e lhe disseram, sabe o quê? Sabem o quê? E aí, pastor Meira, o que o senhor diz agora? O homem morreu, meu Jesus amado,
O homem morreu. O que será agora de um povo sem profecia? O que é que a Bíblia do Senhor diz? Tua Bíblia não diz que um povo sem profecia se corrompe? Eu, de todo o meu coração e de toda a minha alma, eu não respondi nada. Mas por quê, pastor Meira? Porque dentro da igreja eu não teria coragem de responder o que o meu coração falava para aquelas pessoas. Mas eu pensei, Jesus chamou de tolo aqueles que não criam. Jesus chamou de louco aquele que não cria. Louco que fará tudo a tua alma se ainda hoje o meu Pai te chamar. Mas dentro do meu coração, eu pensei igual, mas eu não teria essa capacidade para chamá-lo de louco. Procurei chamá-lo de um nome mais simples. Pensando apenas, não falando. Tonto. Não sabe o que fala. Se não o homem, mas o profeta de Deus tombou aqui, você precisa saber que ele nunca morreu e nunca morrerá. Se ele morreu, morreu para você, ou talvez nunca tenha vivido para você. Mas este homem jamais morrerá. A palavra de Cristo vai dizer para nós, ainda que esteja morto, viverá. Imagina se o meu profeta, se o nosso profeta vai morrer. Ele só morreu para algumas pessoas. Quais são elas? Aquelas que nunca creram, aquelas que nunca confiaram, aquelas que nunca lhe aceitaram. Para esses ele sempre foi morto, porque nunca creram nele, nunca aceitaram ele. Mas eu lhes digo, meus amados e queridos irmãos, para todos aqueles que lhe aceitaram e que lhe aceitam, ele é vivo, ele é grande profeta de Deus, e eu tenho dito, o maior e o mais poderoso que pisou esta terra. Santo irmão Aldo, esse profeta que veio exatamente naquele fim que São Paulo citou e eu citei no início do sermão. Este profeta que São João lá no Apocalipse citou, também de um fim, de um reassumir o poder. E esse reassumir, ele é lindo demais, ele é belo demais, ele é extraordinário demais, porque quando diz João reassumir, alguém vai dizer, mas por que reassumir? Deus deixou de ser Deus algum dia? Deus deixou algum dia de ser o que é? Não, meu irmão, não é isso não. Sabem por quê? Porque ao longo dos anos, logo após o pecado chegado na terra, o grande objetivo do Pai foi sempre o quê? Resgatar o homem e a mulher do pecado. E olha que o Pai se empenhou demais, hein? Olha que o Pai se empenhou muito. Quando nós lembramos aqui, santo profeta Moisés, santo profeta Josué, santo profeta Elias, santo profeta Eliseu, e nós vamos vendo ali um trabalho de homens dotados desse Espírito de Deus, dotados, porque recebiam de Deus essa formação, falavam, pregavam, ensinavam, doutrinavam. Nós enxergamos ali que chegou um dia na terra em que o nosso Deus observou a humanidade, em que Ele cuidou de mais algum homem que pudesse ensinar, alavancar os seus ensinos, e Ele não encontrou. E aí o verbo muda. Ele vai encontrar agora uma mulher, uma jovem linda e bela, preparada, vinda, através do Espírito Santo de Deus. Olha, o Espírito Santo, o superior, através do Espírito Santo,
a Maria. Até então a menina Maria. Forma, prepara, é a grande serva do Senhor. E muitas provas temos, eu não posso adentrar dentro do sermão, porque o tempo não vai permitir, mas que o Deus agora vai dizer: eis que enviarei o meu filho amado, eu vou enviar o meu filho. Esse Jesus que sempre esteve lá no céu com ele. Mas como o pastor esteve? Se lembram quando Deus deixou o seu trono? Veio ao vazio para formar, para criar todas as coisas? O que está escrito lá em Gênesis. Quem estava? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus já existia com o Pai. Por isso ele diz: enviarei. Eu vou mandar. E a forma preciosíssima e linda que ele buscou, Virgem Maria. Mas acelerando um pouco aqui, por conta da hora. Jesus veio para o que era dele. Um dos ministérios mais curtíssimos que eu consigo encontrar. Tão pouco tempo. Levam ao madeiro. Crucificaram o Senhor da salvação. Tudo bem, pastor, foi para cumprir a palavra de Deus, a palavra que o próprio Cristo havia dito. Sim. Mas crucificaram. Agora, qual não é a nossa alegria? Qual não é a minha, a tua, a nossa felicidade, meus queridos e amados irmãos? Quando então esse Jesus vai dizer, João registra, eis que enviarei o Santo Consolador. E ele, Jesus, disse para os seus discípulos naquele diálogo maravilhoso, um dos mais lindos que eu acho, que eu encontro dentro da Escritura: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Nesse não haverá interrupção. No meu ministério está acontecendo. Mas eu vou pedir para o Pai enviar um, que Ele ficará convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo, que o pecado, que aqueles que não crerem nele, não conhece. Mas vós, Jesus falou para os discípulos dele, vós conhecereis porque habita convosco e estará em vós. Qual é esse dia? Qual é esse dia? É o dia, meu querido irmão e irmã, em que o grande silêncio dito, haverá grande silêncio entre os céus e a terra. Ele é desta vez rompido. Ele é quebrado o silêncio. O nosso Deus, a pedido do teu Filho amado Jesus, que rogou a Ele, vai formar, vai criar, vai nos entregar o Santo Espírito Consolador. Daí o boletim nos falar da necessidade, da razão específica do Pai formar o Santo Consolador, para que pudesse receber o último pastor por excelência formado por Ele. O santo, o querido irmão Aldo, o nosso profeta glorioso do céu, que esta igreja ama, que amará para sempre, que será para sempre, o nosso pastor por excelência.
Mas deixa estar que naquele dia, naquele grande dia, do seu corpo tombado, as perguntas não se calavam. Não era para todos, mas para alguns eu tenho certeza. Para alguns pastores, comentavam. Alguns lhes davam uma resposta, outros não, ficavam meio que inquietos. Mas a grande pergunta não se calava. E ainda hoje, tá? Existe quem pergunta. Porque a igreja sempre pregou que o ministério do Santo Irmão Aldo não se encerraria na terra dessa forma, mas sim com o arrebatamento da igreja. Eu quero deixar, portanto, a resposta para tais. Preciso deixar. Se ele, Santo Irmão Aldo, fosse o seu próprio dono, do seu próprio desejo, isso teria se cumprido sim. Porém, por ele ser dirigido pelo céu desde o momento em que nasceu e pertencer inteiramente aos céus, a Deus, prevaleceu a vontade de Deus e não a dele. Prevaleceu a vontade do nosso Deus e não a do irmão Aldo, porque se fosse para ele, eu lhes digo em montanha alta voz e tenho certeza que ele estaria aqui até hoje. Mas ele sempre foi como Jesus, eu disse, submisso ao Pai. Tudo que ele fez, tudo que ele ensinou a esta igreja, tudo que ele falou, todas as suas reações, só aconteceram por permissão do Pai. Irmão Aldo nunca fez nada da sua própria cabeça, do seu próprio querer. E diante daquelas situações que eu disse e mostrei há pouco para a igreja, as lutas, o sacrifício, a peleja e as lágrimas derramadas e deixadas cair em algum solo, é que ele não vacilou, não esmoreceu e manteve as palavras de Jesus: cumpra-se em mim a vontade do Pai. Quantas vezes, quantas tristezas, diante de homens que posso lhes afirmar sem medo nenhum de errar, não era digno de ter o cardaço do seu sapato amarrado por ele, mas que o humilharam, e que o reino do mal já comemorava e festejava lá no seu império, querendo dizer eles uma derrota. O nosso Deus disse: Aldo, vem comigo, vem comigo, você é dos céus. O nosso Deus o chamou, o nosso Deus o levantou desta terra e disse a ele da possibilidade grande e imensa de dos céus ele prosseguir o seu grandioso ministério, abençoando como está nos abençoando hoje, como tem nos abençoado, realizando milagres extraordinários. E a igreja crescendo. E eu tenho dito isso muito nas reuniões que tenho proferido, porque há pessoas que não enxergam este crescimento. E eu digo, porque não as compreende. Porque não as compreende. Mas nós compreendemos. Ela tem crescido porque o nosso grande profeta, o profeta maior, levantado por Deus nos nossos dias. E quando eu uso essa expressão maior, eu sei que há muito murmúrio por muita gente, não sei quantos. Quem disse? Aonde esse pastor encontrou que ele é o maior? Lá em Mateus 11. Foi lá que eu encontrei. Quando diante de alguns argumentos bíblicos, porém, buscado no intuito de querer fracassar,
Eu digo argumentos fracos. Alguém disse para mim: pastor, Jesus, ele não disse um dia que dos nascidos de mulher nenhum será maior que João? E disse mais ainda, lógico, mas o menor no reino do céu ainda é maior que João? Na tua Bíblia não tem isso não, pastor? Jesus falou isso. Dos nascidos de mulher, nenhum será maior que João. Falou ou não falou, igreja? Falou. Jesus falou. E como falou? Mas cadê João 7,38? Quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Olha a maneira do entendimento. A palavra está escrita. E o que você quiser escrever, o papel vai aceitar. Na verdade vos digo que dos nascidos de mulher, nenhum será maior. Primeiro, duas situações aqui nessa frase. Primeiro que ele disse dos nascidos. O que é nascido não vai nascer. Já é nascido, já nasceu. Então, ao tempo de Jesus, quando ele diz dos nascidos de mulher, nenhum será maior que João, é verdade. Nenhum foi maior. E não foi mesmo. Dos nascidos. Na minha escritura não está dito dos que irão nascer de mulher, nenhum será maior. Está escrito dos nascidos. Nenhum será maior que João. Dos nascidos de mulher, nenhum será. Dos que tinham nascido já naquela época, ao seu tempo, ele diz: nenhum vai ser maior. Nenhum será maior do que João. João será o maior. E foi. Dos nascidos. Santo profeta de Deus é promessa. O Senhor vosso Deus levantará. Vai ter um profeta. Haverá só um. Ele é único. Não tem outro, é só ele. Haverá. É futuro, meu irmão. Vai ainda existir esse um. Mas, meus queridos e amados irmãos, ele existe. E feliz esta igreja, feliz este povo, cujo povo é a escolha de Deus, é a escolha do céu. Não escolheste-vos a mim, é a palavra de Deus. Ele está dizendo para mim, para o senhor, para a senhora, para você, jovem, não foi você que escolheu ele, não. Não escolheste-vos a mim, eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e dê fruto e o fruto permaneça. E o fruto permaneça. Nós somos escolha de Deus. Nós somos escolhas do céu. E aí alguém pergunta, mas você se embasa nessa escolha? De que forma, de que jeito? Eu às vezes digo para a igreja, irmãos e irmãs, se não fosse eu, o Senhor, a senhora, essa grande escolha, sabe o que teria acontecido? Talvez Jesus, o nosso Deus, teria formado o Consolador há 200, 300, 400, 500 anos atrás. Se fosse, era nós, é alguém que está aqui, com 200, 300, 400 anos, não tem. Vamos agora inverter a situação? Se não fosse, e ele fosse formar o Consolador daqui mais 200, 300, 400, 500, ia ser alguém que está aqui também? Eu lhes digo que não. Por isso, essa palavra de Deus vai dizer para mim, para o Senhor e para a senhora: não escolheste-vos a mim, eu vos escolhi, eu vos nomeei, e eu escolhi e nomeei para alguma coisa. Que coisa é essa? Ir, vir, dar fruto. Frutos preciosíssimos da tua fé. Frutos da sua obediência.
é preciso dar fruto. E esses frutos, meus irmãos, eles precisam ser mantidos. Eles não podem se acabar. É frutos que vai gerando frutos e que vai se crescendo a família de Deus e que vai se crescendo a obra gloriosa da Igreja Apostólica na terra. E ela tem crescido. E como tem? Estamos nós diante de um santo batismo amanhã. Quanta alegria! Só de saber, só de relembrar o que o profeta nos ensinou. É o dia em que Deus aproxima da terra o seu trono para receber de todos os batizando a promessa que fazem publicamente a todos os que estão em volta do tanque batismal, a todos os anjos e santos que descem do céu com eles, para ungir, para abençoar, para limpar a tua alma. Mas é preciso entender uma coisa. Eu não poderia deixar de tocar ao estar encerrando esta oportunidade de pregar à igreja e falar. Há uma palavra em que muitas criaturas aprenderam apenas ler, mas não aprenderam a buscar com a sabedoria da leitura, com aquela que Santiago disse: se alguém tem falta de sabedoria, dobre o joelho ao chão e peça a Deus, que é gratuita. O entendimento, sabe qual? Aquela palavra de Jesus que ele diz: quem crer e for batizado será salvo. Quem crer e for batizado será salvo. Muita gente pensa o seguinte: eu creio, eu fui batizado, eu já fui batizado. Jesus falou que quem crê e for batizado será salvo. Ele disse mesmo. Agora, crer é o quê? Crer é o exercício da fé, é confiar. Por isso, meu irmão, minha irmã, para receber de fato este batismo, para de fato estar preparado diante do Senhor e receber essa luz que virá sobre nós no momento do santo batismo, é preciso estar em verdadeira e plena obediência ao Senhor. É preciso ter um coração limpo, perfeito, preparado para esse momento que é e que será o mais especialíssimo da tua vida. Você nunca vai se esquecer. Pelo menos é o que eu entendo diante da palavra de Deus do santo irmão Aldo, que nós não podemos esquecer nunca este dia. Porque é uma promessa, é promessa de Deus. Crer é viver. Vivam o que o santo irmão Aldo ensinou. E eu quero pedir em nome do santo irmão Aldo, em nome dele, que é quem te apresenta a Deus. E eu tenho certeza que nessa aproximação do nosso Deus à terra, o santo irmão Aldo está junto e mostrando para ele, cada um de nós, toda a igreja e todos aqueles e aquelas que irão descer ao tanque batismal. Eu tenho certeza disso. Minhas irmãzinhas que irão se batizar, eu quero lhes convidar, eu quero lhes fazer um pedido, não é meu, tá? É em nome do santo irmão Aldo. Em nome do santo irmão Aldo. Vigiem, observem-se na tarde deste dia,
olhem para o seu comportamento, olhe para o teu coração, olhe para a sua mente. É momento de comunhão. E em momento de comunhão, a palavra de Deus diz, é comunhão com os céus. Dê uma olhadinha nas suas mãos. É um conselho. Dê uma olhadinha nas suas vestes. Dê uma olhadinha como é, que jeito é, que a senhora, que você, o Senhor, está preparado para esse encontro com o nosso Pai. Não desçam em pecado para sair em pecado. Não vá apenas tomar um banho nas águas do tanque batismal ou se molhar nas águas dele, não, tá? Mas vai com fé, vai com coração transformado, coração aberto, designado. E quando erguer a tua mão direita para fazer a promessa, que ninguém veja ali as marcas do teu pecado. Sabem o que estou falando, né? Das unhas pintadas em cores e cores e cores e cores. Se lembrem que após descer o tanque batismal, logo mais participará da Santa Comunhão e terá em tuas mãozinhas que desceram ao tanque o corpo e o sangue do Cristo. Não se esqueçam disso. Eu espero, irmãos, que essas palavras sejam muito importantes na vida de cada um dos nossos irmãos e irmãs. E eu quero, para encerrar aqui, a mensagem desta manhã, ler, embora vai haver uma dificuldade por conta da visão, mas é um trecho bem pequeno de um dos boletins que o Santo Irmão Aldo deixou, que vai confirmar tudo o que ele disse, e que coisas, inclusive, que muita gente não entendeu até hoje. Ele diz assim: eu não faço o que o povo manda, ou o que me comunicam. Não me deixo levar pelas conversas de ninguém, nem por cartas ou por comunicado. Quando recebo ou percebo que é por rixas, por vinganças, e não com o interesse de salvar e de ajudar o seu irmão. Eu não tomo conhecimento de comunicado onde existem fofoca, intrigas. Porém, as providências que tomo é pelo dom de Deus e da Santa Avó Rosa. Só recebo ordem do céu e de mais ninguém. Não duvidem dos meus atos, pois os que duvidam nunca chegarão à perfeição espiritual. Não duvidem do meu ministério, não duvidem do que eu faço. Você sabe o que isso confirma? Eu me recordo de certo tempo em que muitas criaturas falavam, insinuavam, porque não confiavam. É ele que disse aqui, tá? Nele. Eu fiz um comunicado de fulano. Eu ouvi dizer que o comunicado foi embolado e foi jogado no cesto do lixo. Foi mesmo. Ele não precisava de nada escrito? Não, de jeito nenhum. Por isso ele disse aqui: eu não participo desses comunicados, eu nem vejo. Quando eu já sei, eu conheço, eles vão para o lixo. Naquela ocasião, o irmão Aldo já dizia isso. Portanto, meus irmãos, ele disse: não duvidem do meu ministério. Duvidem não, irmãos. Creiam de todo o teu coração, de toda a tua fé. Tenham a certeza que nós temos conosco um grande companheiro. Um grande companheiro. Meu irmão, como é bom você andar. Às vezes você vai andar num lugar e você fica meio preocupado. Meu Deus, nesse lugar. Aí você fala: se eu tivesse pelo menos um coleguinha, um amiguinho, né, que fosse comigo, para me entreter, para tirar um pouco dessa minha fadiga. É bom, não? Você já pensou ter o Santo Irmão Aldo como seu companheiro? Não precisa de mais ninguém. Ele carrega com ele
grande parte dos céus. Confiem, irmão, no santo irmão Aldo. Preparem-se para o santo batismo. Não brinquem, não brinquem. É um momento único. E a todos os que já são batizados, eu quero reafirmar a palavra dele. É momento muito propício para a renovação do seu voto. É hora de olhar, de fazer uma análise espiritual. Tudo que eu fiz. Eu tenho dúvida se eu errei. Eu tenho dúvida se eu às vezes fui um tanto crítico, um tanto problemático. É a hora. Eu quero, santo irmão Aldo, renovar a voz. Renovar com a minha voz. Com essa promessa que os meus irmãozinhos e as minhas irmãzinhas estão fazendo. O voto do meu santo batismo. Santa Avó Rosa, Virgem Maria, santos gloriosíssimos dos céus, abençoem a todos os irmãos. Irmãos, a festa está linda demais. E tudo isso só ocorre porque somos uma igreja do céu. Porque somos uma igreja de Deus. Confiem cada dia mais no santo irmão Aldo. Busquem mais nele, depositem mais nele a sua fé. E para nós encerrarmos agora este sermão, coral irá apresentar o hino Irmão Aldo, nosso companheiro. E logo mais nós vamos orar. Não terminou a reunião ainda, tá, irmãos? Logo mais nós vamos orar, encerrando a reunião desta manhã. E se preparem o teu espírito, porque a festa está linda, e mais linda ela vai ficar. Aqui abrilhantado a cada momento pelo reino dos céus. Muito obrigado pela tua atenção, muito obrigado pelo teu carinho. Muito obrigado a todos os internautas. Que esta bênção que irradia aqui neste local, essa sede, ilumine também adentro os vossos lares, abençoando, guardando, amparando, distribuindo a unção do Espírito Santo de Deus, do santo irmão Aldo, da Virgem Maria Santíssima e da Santa Avó. Todos os caminhos da vida precisamos de alguém para guiar nossos passos pelas veredas do bem. Por isso agradecemos estende a sua mão.
Chegando ao final, muito obrigado pela tua atenção, pelo seu carinho, e eu quero, neste encerramento, aderir uma palavra de Deus a todos os que estão aqui e a todos os que alcançarem através da internet esta palavra. Irmãos, que neste final de semana, todos nós possamos focar nos céus, no Santo Irmão Aldo, na Santa Avó Rosa, em Virgem Maria Santíssima e em Jesus. Este grande momento, momento extraordinário, momento magnífico, em que o Pai nos fala para buscar as coisas lá. Colossenses 3, buscai as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas que são lá de cima e não nas da terra, porque já estáis morto e vossa vida está escondida em Cristo. E vossa vida está escondida em Cristo. É um dos versículos que eu admiro muito da palavra de Deus. Quando nós temos alguém que nós amamos, ou algo que nós gostamos, que nós queremos demais, que é de um valor extraordinário para nós, nós procuramos fazer o quê? Guardar. E na forma de guardar, às vezes esconder, para que ninguém ache, para que ninguém mexa. E essa palavra de Deus em Colossenses, ele diz que nós morremos. Morreu, pastor? Sim, para o mundo, para o pecado. Mas ele diz, a vossa vida está escondida. Olha que diferença, quando a gente esconde, a gente não fala para ninguém onde está. Mas ele vai dizer, vossa vida está escondida, mas eu vou falar onde está. Está escondida em Deus. Eu sou a ressurreição e a vida. Que vida é essa? A que Cristo compartilhou conosco. A que hoje Santo Irmão Aldo compartilha com o céu. É nele. Por isso ele diz, busca as coisas do alto. Vamos esquecer os problemas, dificuldades, as lutas aqui. E vamos focar no céu. Pedir a bênção, a plenitude do Espírito de Deus sobre nós. Vamos todos ficar em pé? Eu tenho aqui também um aviso de declaração para a escola. Aqueles que pediram declaração escolar para apresentar lá na tua escola, ou que pediram que ainda irão pedir, aproveitem agora, passem na mesa de recepção, que já tem algumas declarações prontas, tá? Um outro aviso aqui. Os irmãos que precisam de material para as congregações devem procurar no setor hoje após as 13 horas. Material para as congregações devem procurar no setor hoje a partir das 13 horas, tá bom? Também eu creio que já devem ter completado, mas vou aproveitar. Os irmãos de Chapecó, se algum que vai batizar ainda não foi lá, vá ali na mesa, tá? Estão te esperando ali. Vamos orar, irmãos? Curvem as suas cabeças, sinal de muito temor a Deus. Falem com Deus, mas falem mesmo, abram o teu coração para o Santo Irmão Aldo. Falem com ele. Eu me recordo de um ensino do Irmão Aldo aqui que ele disse, a igreja tem orado pouco. E eu tenho passado isso nas congregações. Vamos orar mais, vamos falar mais com o Santo Irmão Aldo. Porque se não falar, não recebe. Ah, mas é assim, pastor? Eu não sabia. É assim, tem que pedir. Se você não pedir, comodismo, nunca houve lugar no reino do céu para comodismo. Temos que falar com o Pai. Aqui é casa dele, não é? Será chamado minha casa de oração. Então é casa dele. Se é casa dele, nós temos que falar com ele. Nós estamos aqui para falar com ele.
Já pensou? Alguém vai na tua casa, ou você vai na casa de alguém, chega lá, não fala nada. A pessoa vai falar: o que essa pessoa viu? Não está muito bem, não. Veio aqui, foi embora, não falou nada. Vamos falar. Santo irmão Aldo espera, viu? Santíssimo Deus, onipotente Pai, graças te damos, Senhor, por este momento tão único e especial de nossas vidas. É a família apostólica, Pai. É o teu povo. Esse povo que o Senhor espera no céu e que já tens inclusive recebido a muitos. É este povo que nesta hora te clama, que nesta hora exalta teu grandíssimo nome, o nome do profeta que o Senhor levantou entre nós, o teu povo, a tua igreja, a humanidade. Profeta esse que veio com uma missão, a missão especialíssima de salvar, de curar, de libertar, de dar a vida. Santo e querido irmão Aldo, receba a nossa gratidão, profeta de Deus. É momento tão especial para nós. Ó irmão Aldo, às vezes se torna até um tanto difícil em pronunciar, porque qualquer palavra que nós falarmos, irmão Aldo, ela é muito pouca. Ela é muito pouca. Diante de tudo aquilo que nós queremos, que nós te agradecemos, diante de tudo aquilo que nós temos recebido de ti. Mas eu sei que o Senhor sabe. Eu sei que o Senhor tem a capacidade de conhecer o coração e a mente como Jesus. Então o Senhor nos entende. Nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te adoramos e haveremos de o adorar sempre. A nossa gratidão, Pai eterno. A nossa gratidão, Jesus. Virgem Maria Santíssima, Rainha do céu. Santíssima e querida Avó Rosa, Espírito Consolador, também constituído Rainha. A nossa adoração sincera de louvor e gratidão. Estamos encerrando, nesta oportunidade, esta reunião matutina. Mas temos a certeza que a Senhora tem nos abençoado a cada instante. Por isso, vó, toda a nossa gratidão a todos os santos e anjos que compõem a glória dos céus, de Deus, o nosso Pai. Eu te peço agora, vó, em prol da saúde. Me lembro de tantos nomes de enfermidade, mas eu não conheço todas. Mas eu conheço algumas e eu sei, vó, que para todas o poder infinito da Senhora, do santo e querido irmão Aldo, de Jesus nosso Senhor e da Virgem Maria, já está disponível para abençoar a todos e todas quantos confiam de verdade, quantos creem de verdade, quantos vivam de verdade a tua doutrina e a tua disciplina. Abençoa, Santa Avó, liberta-os das enfermidades e dos males. Quantos e quantas aguardando por um momento, até por uma cirurgia tão especial. Mas o que vai torná-lo ainda mais especial é a presença da Senhora, é a presença do Senhor, Santo Irmão Aldo, naquele momento tão oportuno. Dá tua bênção, cura-os, Santo e querido Irmão Aldo, direciona esses médicos à medicina, orienta, profeta de Deus, para que essa salvação que eu quero me referir não apenas da alma, porque a alma é salvação garantida, desde que vivam para ti, mas até para que seja adicionado os dias na sua vida do corpo. Que o Senhor, profeta de Deus, que a Senhora, Avó e Virgem Maria, junto com Jesus, abençoa todos e todas, dando-lhes saúde, muita paz, muita felicidade. Há nomes escritos aqui em uma caixinha sobre o púlpito. Eu coloco as minhas mãos aqui, profeta de Deus, mas é apenas para sinalizar o local onde estão os nomes,
porque as mãos que curam, libertam e salvam, eu tenho certeza já estão aqui. E conhece todos e todas inscritos aqui, todos e todas. Dá a tua bênção, dá a tua graça aos santos gloriosos do céu. Conceda o alívio das dores, das enfermidades e dá-lhes vida. Abençoa toda a família apostólica de modo geral. Todo o ministério da tua santa igreja. Renova desde já nossa fé, a fé de todos nós. Renova, Senhor, para que possamos a cada dia, e até que chegue o findar desta semana gloriosa de festa, nós possamos de fato sair daqui e levarmos conosco a tua grande bênção, profeta de Deus, a paz, o teu amor, a tua grandeza, para podermos compartilhar com tantos quantos não puderam estar aqui nesta manhã. Nós te louvamos. Recebam todos, irmãos, esta bênção. A bênção de Deus, nosso Pai, a bênção de Jesus, nosso Senhor, da Virgem Maria Santíssima, do santo e querido irmão Aldo, juntamente com todos os demais santos e anjos que compõem a glória dos céus. A nossa gratidão hoje e sempre em nome de Jesus. Amém.